falando sobre uma tentativa de feminicídio que aconteceu no bairro do Castelo Branco, aqui na capital. O crime foi na frente do filho do casal, que socorreu a mãe e levou para o hospital de trauma. David Martins está acompanhando tudo e vai trazer os detalhes dessa história triste para a gente. David, começar o ano com uma tragédia como essa é de cortar o coração. Conta pra gente como é que foi. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu estive no local onde o caso aconteceu, foi na noite de ontem, pouco depois das 11 horas da noite. Pelo menos esse foi o horário que a polícia foi acionada para o local. E, inclusive, eu conversei com o filho do casal, ele que presenciou tudo. Ele, na verdade, ele foi chamado pelo irmão para ir até o local, que é uma oficina, é um local onde eles fabricam e consertam móveis, ali no bairro Castelo Branco. Ele foi lá com a intenção de acabar com a confusão. Pai e mãe estavam bebendo no local e começaram a brigar, começaram a discutir. E o irmão desse rapaz ligou para ele e disse: vem para cá porque meu pai e minha mãe estão aqui de novo em pé de guerra, estão brigando. E talvez você consiga acabar com essa confusão. E ele foi até o local para isso, para separar mais uma briga, porque as confusões, os atritos eram comuns entre eles, principalmente quando tinha ali a ingestão de bebida alcoólica. E ele foi lá para resolver mais uma confusão. Chegando lá, eles estavam bem alterados, estavam alcoolizados, e ele começou a conversar com o pai, dizendo que o pai acabasse com aquela confusão, que não havia justificativa para estar brigando, que já estava na hora de parar de beber, aquela coisa que ele já fez e muitas vezes. Só que a conversa de ontem foi diferente, o tom era diferente, as palavras eram diferentes, e o pai começou a dizer que iria acabar com tudo ali, que aquela seria a última noite que aquilo iria acontecer, que era o desfecho de tudo o que estava acontecendo na vida dele. E, do nada, ele sacou uma arma de fogo, atirou 2 vezes contra a esposa, a dona Liliane da Costa Pontes, e logo em seguida atirou nele. Foi, assim, uma coisa que aconteceu em menos de 5 segundos, pelo menos foi isso que contou o filho que presenciou tudo. Estava conversando com o pai, estava ao lado do pai, quando ele sacou a arma, atirou na mãe que estava à frente dele, e depois colocou a arma contra ele mesmo e atirou mais uma vez. Ele morreu na hora. A esposa, ela ainda ficou no local, ainda sangrando muito, ainda com vida. O filho, vendo que o pai não tinha mais o que fazer com relação a ele, ele colocou essa mulher dentro do carro e correu para o hospital. Ainda ficaram lá as marcas de sangue na rua, porque o carro estava estacionado do lado de fora. Lá é como se fosse um pequeno sítiozinho, uma propriedade que parece rural, mas na verdade é essa oficina. Ele saiu correndo com ela, deixando o rastro de sangue, e correu para o hospital de emergência e trauma. Dona Liliane está internada, está viva, mas está em situação grave. Pelo menos foi isso que o boletim do Hospital de Emergência e Trauma divulgou agora há pouco para a nossa equipe. Já o pai, o atirador, ele morreu no local, foi identificado com o nome de José Carlos Barbosa Filho. Ele tinha 58 anos e dona Liliane, ela tem 51 anos. Mais de 30 anos de casamento, mas que nos últimos anos vem sendo de muita confusão, vinham sendo de muita confusão e infelizmente acabou nesse fato trágico. Eu estive no local, como eu te falei, eles não moravam lá, era apenas o local de trabalho. O seu José Carlos Barbosa trabalhava lá. O filho dele, que socorreu a mãe, que presenciou toda essa cena, também trabalhava com o pai. E era um ambiente onde eles tiravam o sustento da família e os vizinhos não tinham muito contato com eles. Chegou depois um outro amigo da família lá no local. Eu perguntei sobre o seu José Carlos e ele me contou que o seu José Carlos era um cidadão de bem, uma pessoa de boa convivência com os amigos, era um cara prestativo, era um bom profissional no que ele fazia, na fabricação e no conserto de imóveis.
e que era uma pessoa que não era muito ligada à internet. Ele não tinha, por exemplo, as redes sociais mais comuns que a gente usa, o WhatsApp, Instagram, ele não utilizava isso, ele era meio rústico com relação a isso. Usava aqueles telefones antigos que ele achava mais confortável, a bateria durava mais. Porém, fora isso, não tinha mais nada o que falar com relação ao seu José Carlos. Eu perguntei ao filho, foi um contato rápido, porque o filho estava bem agoniado e assim a gente tem que entender e respeitar esse momento, apesar de tentar colher informações, ainda mais com um homem que presenciou a tragédia. Conversei com ele rapidamente, eu perguntei se a família sabia, se seu José Carlos, ele tinha uma arma de fogo. E ele disse que não, disse que a família não sabia que ele tinha essa arma de fogo. Ele até confessou para mim que no passado, mas bem distante, o pai chegou a ser flagrado em uma blitz, portando uma arma de fogo, mas nada além disso. Depois ele não tinha notícia de que o pai possuía essa arma de fogo e foi uma grande surpresa o que aconteceu na noite de ontem. Surpresa para nos chamar e para chamar, assim, de forma bem genérica, de tragédia, né? Porque a mãe está no hospital ainda se recuperando, ele está muito aflito. Imagina o trauma que vai ficar na cabeça desse rapaz, que já é um adulto, já casado, e estava ao lado da esposa, na hora que eu conversei com ele, a esposa com a criancinha de colo. Mas imagina a cabeça desse cidadão, como é que vai ficar a partir de agora, tendo presenciado uma barbaridade, uma tragédia desse tamanho. Então a polícia esteve no local, fez a perícia, né, mas já está assim confirmado de que o autor do tiro foi o homem que logo em seguida tirou a própria vida. A gente fica agora na torcida para que essa mulher ela se recupere. Esse caso vai ser apurado com mais detalhes, porque precisa ser feito, mas lá na frente ele será arquivado, porque a autoria já está confirmada e o autor está morto. É isso, Danilo, eu volto com você. Meu Deus do céu, obrigado, viu, David, pelas informações. Parabéns pela sensibilidade na condução do assunto, principalmente ao conversar com o filho desse casal que presenciou essa tragédia. Como o David disse, você imagine como está a cabeça desse rapaz, desse homem, que foi até o local para tentar impedir que tudo isso acontecesse. Um casal que estava junto ao longo de uma vida. Foram 30 anos de relacionamento. O que é que danado aconteceu? O que é que passou pela cabeça desse homem para tomar uma atitude assim como essa? Para praticar uma barbaridade como essa e na frente do filho. Olhar para aquela mulher em que ele jurava amores ao longo de uma vida, por 30 anos. E atirar 2 vezes contra essa mulher. Depois ele tirou a própria vida. É só entregar a Deus mesmo, porque não tem o que se pensar, o que se discutir numa situação dessa. Os relacionamentos não podem acabar assim. Esse casal junto há 30 anos, se não estava dando mais certo, cada um seguisse seu rumo, ficasse com as lembranças, as boas e as ruins, porque relacionamento é assim. Eles tinham a família que ia continuar, cada um do seu canto. Mas e agora? Como é que fica? O filho que trabalhava com o pai nessa oficina, nessa marcenaria, ele vai conseguir voltar para o local e continuar trabalhando sem que ele lembre dessa tragédia que ele presenciou? E o desespero para ele conseguir pegar a mãe ali ferida, vendo que o pai estava ali morto, levá-la para o hospital e agora esperar que ela se recupere. É o que a gente torce. Nesse caso, o que nos resta é torcer pela recuperação dessa mulher, que infelizmente foi brutalmente baleada pelo companheiro de vida, de 30 anos de relacionamento. Espero pelo menos depois trazer a notícia de que ela se recuperou, que está em casa e que está passando a tentar superar essa tragédia que ela viveu, não só ela como o filho. Que Deus tenha misericórdia dessa família, viu?